Vamos lá. Pois é, senhores. Boa tarde de novo. Vamos iniciar a nossa aula de manutenção industrial. Então, o que eu separei para os senhores hoje? Então, eu vou apresentar a ementa, o método de avaliação e vamos adentrar na disciplina de manutenção, ok? E aqui, inicialmente, eu iria abordar do macro para o micro. Então, essa é uma aula bem bacana. Eu gostaria muito que vocês participassem, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. A ementa que está lá no projeto pedagógico dos senhores, né? O que apresenta? A manutenção, né? Os tipos de manutenção, suas respectivas ramificações. TPM, manutenção produtiva total. Tá dando para ver, né? Sistemas eletrônicos, elementos de máquina e rotas de lubrificação. Tá? É a meta. O que eu vou fazer? Eu vou expandir isso aqui. Aqui dentro eu vou abordar vários assuntos dentro de cada um desses tópicos. Show de bola. O colega aqui, o Zilmar, ele é o aluno que vai entrar em contato comigo. Então, todas as informações eu vou passar para ele e ele vai repassar para os senhores, tá bom? Ok? Ele é o representante? Que é ele que é o representante? Então tem que ser a representante. Então, a representante... Dá o meu contato para a representante, que a representante... Pode ser ele? Não, porque eu tenho alguém que vai ser o meu interlocutor. Vai ser você ou ele? Eu vou passar... Tanto faz? Então, tá. Vamos lá. Dito isso, então, os objetivos gerais aqui da disciplina. Então, eu vou trabalhar também, trabalhar NR12 com vocês também, que é a norma regulamentadora de inspeção em máquinas e equipamentos da Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu vou integrar aqui na disciplina. E deixe-me ver mais. Está aqui o conteúdo programático que vocês têm lá. Vocês têm acesso a esse material. Método de avaliação. Vamos lá. Nesse semestre vai ser o quê? Vão ser 4 avaliações, né? A soma, pode ser trabalho ou avaliação, a soma tem que ser maior ou igual a 6. Então, basicamente, essa é a estratégia que eu vou fazer. Aí, foi para a final, ó, maior ou igual a 6, passou. Não é maior ou igual a 6, vai fazer a prova final, né? Então, vocês já estão cansados de saber como é que é o sistema aqui. Vamos lá, manutenção. Senhores, manutenção. O que vocês pensam sobre isso? Ajeitar. Deixar direito? E você, colega? Corrigir erros. Manutenção vem de manter, né? Manter, né? Então, manter. Manter algo em funcionamento, né? Manter algo em funcionamento, né? Em funcionamento. Em pleno estado de trabalho. Só que essas manutenções, ela tem algumas classificações, como as manutenções planejadas e as não planejadas, ok? Então já começamos por aí. Dentro da manutenção planejada, nós temos aqui a preventiva. O que vocês pensam de manutenção preventiva? Só um, vai, primeiro ali da ponta lá. Prevenir. O colega aqui. Não entendi, repete. Muito bem. Alguém aqui quer corroborar? Não? Prevenção, né? Muito bem. Preditiva. Prédio? Não, nada a ver. Preditiva. O que vocês pensam a respeito da manutenção preditiva? Não?
Preditiva. Não tem certo ou tem errado, tem opinião aqui. Aí no fundão ali, preditiva. Preditiva. Manutenção preditiva. Rafael, já assistiu essa aula? Preditiva. Preditiva. Vamos lá. Preditiva é uma manutenção que ela vai analisar o que? O histórico de um equipamento. Tá aqui o equipamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o comportamento desse equipamento durante a operação do mesmo em um determinado intervalo de tempo. Aplicações, estudo de vibrações daquele equipamento. Será que a vibração que esse equipamento em operação está de acordo com o padrão de serviço da fábrica? Ou está fora? Então vai ter um estudo. E a partir daí, realizar o que? Um planejamento para uma manutenção o quê? Preventiva. Então a manutenção preditiva é uma manutenção muito específica. Ela é uma manutenção que não ocorre em qualquer equipamento. Geralmente são equipamentos sensíveis, muito caros, até porque esse tipo de inspeção é muito cara, ok? Para análise principalmente de vibração, aquecimento e etc e tal. Ok? Oh, pode falar? Alguém? Um pouquinho mais alto. Exatamente. Então, vocês, futuros técnicos de manutenção, né, isso, muito bem sucedidos, se Deus quiser, né? Se vocês trabalharem na área de inspeção, vocês vão ter o sensor de vibração, mas isso não é qualquer aparelho, são setores específicos de algumas empresas. Então, a mão de obra também é qualificada, porque tem que entender do software. Por exemplo, quem que não vai no mecânico? Quando o mecânico, quando ele vai analisar algum sensor do carro que está com problema, sensor de temperatura, o sensor de algum sensor lá, ele não coloca no computadorzinho lá, aí esse computador que tem o software ele não apita, olha, está acontecendo isso por causa do sensor, tal, tal. Então é basicamente isso que acontece na manutenção corretiva. Só que ela coloca e vai fazer uma análise do histórico. E é dias. Ok? E temos também a manutenção Marcos, espera lá. Planejada corretiva. Eu não consigo entender isso. O que vocês acham? Uma manutenção planejada e corretiva. E aí? Basicamente é isso. Eu identifiquei que tem um problema, só que a máquina não parou. Tá com problema isso aqui, bicho. Isso aqui tá. A falha existe. Mas a máquina não parou. Então eu vou ter que corrigir esse problema porque já existe, correto? Já existe. Aquele rolamento que tá vibrando assim. Tá instalando o rolamento tá. Tá aquecendo, mas só que eu tenho que entregar esse produto porque o cliente está pedindo. E o setor de compras, o comercial, já até fechou para entregar, já alinhou com a logística para entregar amanhã às 3 horas. E se eu paro, vai atrasar a produção e vai atrasar o quê? A entrega. Então vai afetar o quê? Toda a cadeia produtiva. Mas eu sei que tem um problema. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir. Então eu vou planejar. Terminou esse produto, essa linha aqui de produto, e eu vou lá, abro a ordem de serviço e realizo a manutenção corretiva planejada. E esta aqui?
E esta aqui, senhores? Peraí, que tá tendo interferência. Tá tendo uma interferência aqui. Vamos lá. Só um fala. Quem que vai falar? Só um fala. Fala aí, sai e participa lá, fala. É, tu mesmo. Peraí, qual é o teu nome, amigo? Paulo, só o Paulo. Vai lá, Paulo. Ei, vai. Alguém discorda dele ou concorda com ele? Integralmente. Todo mundo concorda? A manutenção corretiva é isso, não planejada? Exatamente, é isso. Quebrou, consertou, pô. Quebrou, tem que fazer o quê? Ocorreu a falha, tem que corrigir esse reparo aí, tem que fazer um reparo. Então, basicamente, a manutenção, senhor, ela tem essa visão aqui. Só que daqui na próxima aula, talvez já existe outro tipo, que é a TPM. Que não é o que vocês estão pensando. É a manutenção produtiva total que nós vamos estudar. Ok? Ei, alguma dúvida aqui? Se eu botar numa prova, hoje é dia 6, conceitue cada uma. Hoje não, conceitue cada uma. Dá para acertar? 100%? 100%? Muito bem, show de bola. Vamos lá, agora aqui, ó. Então aqui, ó. O que seria a manutenção corretiva planejada? Olha aqui, ó, vamos lá. Vamos para onde, ó. Para evitar que não ocorra uma falha, a manutenção corretiva deve ter uma inspeção regular. E aqui, ó, o que é importante? Que identifica o que? A falha a tempo para ser planejada e programada. E a partir disso, realizar o reparo. Ok? É aquilo que basicamente nós comentamos anteriormente. Marcos, professor Marcos, como que eu vou identificar essa falha? Por meio de... O que acontece nas empresas? Por meio das inspeções de rotas. Pergunta, alguém já está estagiando aqui? Não, né? Mas é o período de estágio, né? Então, se vocês forem estagiários, se Deus quiser, de área de engenharia, ou engenharia não, de técnico, técnico em engenharia, vocês, quem for para manutenção, como é que funciona? Acontece um problema no setor X. Aí, o que o setor X? Ele abre uma ordem de serviço. Aí envia para mim. Se tiver algum software de gerenciamento de dados, por exemplo, sistema TOTVS ou SAP, no próprio sistema, alguém lá do setor ele solicita uma ordem de serviço e fala o que tem que fazer. Preciso fazer um reparo na torneira, sei lá, uma torneira. Aí abre a ordem de serviço, o setor de manutenção recebe essa ordem de serviço, vê que está por exemplo, quebrou torneira, é manutenção predial, não é isso? Designa isso para o técnico de manutenção predial com a ordem de serviço. O técnico leva a ordem de serviço, realiza o trabalho e depois ele anota lá, ou então no próprio software ele digita o que aconteceu, o que ele fez, qual foi o material que ele utilizou. Aí depois disso eu dou baixa. Aí o que acontece? Se utilizou o material, trocou torneira, aí já o responsável por gerenciar essas ordens de serviço, que é o programador de manutenção, o que ele faz? Ele já entra em contato com o almoxarifado e fala quantas torneiras, sei lá, de meia polegada ainda tem aí. Aí o almoxarifado e a manutenção sempre tem que estar o quê? Alinhado. Para ter que... É toda hora. Vocês estão vendo como o negócio é integrado? Show de bola? Por exemplo, eu já tive uma experiência, eu fui programador de manutenção em uma empresa do distrito que produzia essas embalagens aqui, ó. Essas embalagens.
ok? Que são essas embalagens de Coca-Cola, da Coca-Cola. A gente prestava serviço para a Ambev. Embalagem da Coca-Cola não, da Guaraná Antártica, da Brahma, tudo a gente produzia, esse plástico. Então, eu eu trabalhei em torno de 2 anos lá e foi um período na minha vida que eu aprendi muito, porque manutenção é um setor que ele integra tudo, todos os setores e é muito corrido, tu não tem tempo. Toda hora teu celular tá tocando, de madrugada, qualquer horário, porque a máquina tem que estar funcionando. Então o que acontece? Quando vocês forem trabalhar futuramente, vocês vão se deparar com isso aqui, ó. O que vocês estão vendo? O que é isso que vocês estão vendo? Uma planta. Uma planta de um galpão, né? Isso, um galpão. Um galpão de uma fábrica. Então o que dá para observar aí? O que dá para observar? Boa vontade. O que dá para observar? Vamos lá, para não perder o raciocínio. O que dá para observar aqui? Eu tenho um setor de produção com as respectivas máquinas aqui, ó. Correto? Eu tenho um outro setor aqui de produção com outro setor aqui, ó. Outro setor. Aí o que acontece, ó? Depósito de tintas. Aqui, ó, a parte onde se encontra o gerador, subestação, laboratório da qualidade, gerência de produção, sala de máquinas e a manutenção tá para algum lugar aqui, não sei aonde. Não colocaram a manutenção aqui, mas está em algum lugar. Então o que acontece? Essa é uma planta. E dentro desses galpões existem essas máquinas que vocês estão vendo aqui, ó, que produzem esses plásticos, que nós chamamos de extrusoras termoplásticas, que produzem plásticos. Então uma série, ó, a casa de bomba. Então isso vocês vão se deparar. Vocês vão se deparar com isso, ó. A parte de logística, que é onde se encontra a estrechadeira, então as impressoras. Então aqui, ó, tudo está integrado, tudo está integrado. Aí como eu falei para vocês, vamos para um slide, depois eu volto para cá. Depois eu volto para onde eu quero ir. Não, vamos fazer o seguinte, depois eu vou lá. Eu vou mostrar para vocês um equipamento que ele é utilizado para a produção desses plásticos, dessas embalagens plásticas, que nós chamamos de extrusoras. Então é uma extrusora termoplástica que é. Então é o equipamento que é utilizado, ok? Então como é que funciona isso? Por que eu estou falando isso? Porque na manutenção é importante conhecer os detalhes de cada uma dessas máquinas para tu saber que tipo de rolamento tem aqui, ó, ok? Se tem algum parafuso aqui, ó, que tipo de parafuso, quais são os elementos de máquinas que estão aí, ó, ok? O tipo de lubrificante que está aqui. Então integra, tem que conhecer máquina e gerenciamento de manutenção. Então essa máquina, que é a extrusora termoplástica, ela produz as embalagens em gerais. A embalagem da farinha que vocês comem, do arroz, do macarrão, do leite. Nossa, leite é o que? É alumínio, né? Alumínio. Ok? Então como é que funciona isso aqui? Ó? Presta atenção. Inicialmente, vocês estão vendo aqui, ela completa. Ela completa. A extrusora é isso aqui, ó. Só isso aqui é extrusora. Só isso aqui é extrusora. Aonde nesse material, que é a extrusora, que vocês já vão ver, é descarregado um polímero. Vocês sabem o que é um polímero? É um plástico, né? Muito bem. Vocês sabem que é um polímero. Então, beleza. Que esse polímero hoje ele é comprado da Arábia. Da Zona Franca de Manaus, a Suframa, compra de lá. Incentiva de lá. Também mais barato.
Então, esse polímero, ele é o quê? Ele é descarregado aqui nesse funil, ou também conhecido como gravimetro. Aqui dentro, aqui dentro desse canhão, tem uma série de resistências elétricas em série que vão aquecendo por dentro esse polímero. E aqui dentro desse canhão aqui existe um parafuso sem fim, é uma rosca, que ela vai girando e vai esmagando o polímero e vai derretendo. Quando esse polímero chega derretido aqui, ó, ele entra nesse insuflador de ar e ele vai o quê? Vai insuflar. Ele insuflou o balão, forma um balão. Forma um balão. O balão só é formado, entra na saia, entra aqui em cima nesses dois rolos que vão comprimir esse polímero e ele vai sair com a espessura e passa por uma série de roletes aqui, o tratamento corona aqui, e vai descer aqui embaixo com a própria bobina. Aí essa bobina, ela tem cada filme, vamos lá, cada polímero, vocês concordam que existem milhões de polímeros, não é isso? Tem o polietileno, tem o PVC, tem um monte, tem um monte. Então cada material ele tem uma espessura diferente. Aí o que a qualidade vai fazer? Ela vai medir a espessura do plástico, vai medir o que é a questão de resistência. Se tiver de acordo com os padrões de qualidade, manda para onde? Para a logística, não é isso? E a logística já coloca lá, sabe aqueles pallets lá, onde tem um monte de armazém assim, então já é tudo separado já para entrega. Aí já manda para o consumidor final. Aí eles pagam, gera a nota fiscal, vai para a conta da empresa, a empresa paga os fornecedores, paga os funcionários, paga tudo, sobra os dividendos, que são os sócios. Aí os sócios eles fazem o quê? Eles dividem os dividendos, né, que são o lucro final. Ok? Então, é basicamente, muito superficialmente, é isso que acontece. Vamos lá. Aí o que eu falei para vocês? Aqui existe o tal do gravimetro, que é esse funil. E observa que aqui nesse canhão que eu falei para os senhores, tem um motor, que nós vamos ver muito, e um redutor. O motor, que ele vai girar, não é isso? Vai ter um eixo de saída e tem um redutor de velocidade, que vai diminuir a velocidade o quê? Da rotação, correto? Ele tem que reduzir. E a partir disso, coloca-se a rosca aqui dentro, ó, o parafuso sem fio. Ah, mas por que não coloca logo o parafuso logo sem fio aqui na saída do motor? Por quê? Por quê? Não se coloca. Utiliza um redutor de velocidade primeiro. Não vai ter uma rosca bem aqui? Um parafuso que vai girar? Por que não coloca esse parafuso aqui dentro logo na saída do motor? Por quê? O que vocês pensam? O que vocês acham? Ah, boa! Paulo, é isso aí, Paulo. Tá tudo show. Então, Paulo está falando. É isso mesmo. A rotação é tão alta que se eu colocar qualquer elemento aqui, é capaz de destruir o elemento. A rotação a vibração vai ser muito alta e vai o que? Vai acabar danificando. E causando o que? Um acidente. Então coloca-se sempre um redutor de velocidade para ir com a rotação específica. Então o que eu queria mostrar para vocês é o gravimetro. Onde, aqui ó, aqui o polietileno é descarregado. Aí o que acontece? Depois que o polietileno ele é descarregado, ok? Ele é insuflado aqui, ó. Ele passa por esse helicoidal, o plástico derretido aqui, ó. E ele é insuflado por esses canais de ar. E vai formar o famoso balão que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? O famoso balão. É o plástico derretido já. Dá vontade de botar a mão aí dentro. Tu vê assim um monte desse, dá vontade eu tinha muita vontade de botar a mão. Só pra estourar de propósito. Isso aqui é conta, né? Não, porque é controlado. Aqui nessa extrusora Carnevale
tem um painel que é cheio de programação lá. Então a gente programa lá. Se qualquer coisa, o próprio operador, que é o extrusor que nós chamamos, ele para contratar um extrusor tem que ser um cara que é uma mão de obra que é diferente de um montador de uma, não vou citar nomes, de uma empresa de motocicleta que tem só o padrão. Aqui não, o cara tem que entender o extrusor, porque tem coisas aqui muito específicas do próprio extrusor. Tanto que um extrusor, ele ganha bem, o operador ganha bem. É diferente, a mão de obra aqui é um pouco qualificada. Enfim, né? Vamos lá. Tu quer ser extrusor, é. Quanto é o Pix, né? Quanto que é o Pix? O Pix é o mais importante. Ó, olha aqui, ó. Ó, o gravimetro. Opa! O gravimetro que eu falei pra vocês aqui, ó. Gravimetro. E pra ter uma ideia, gente, aqui nesse gravimetro, ele tem uma. O polietileno tá aqui, ele é dosado lá dentro. Só que tem uma programação aqui, tipo, de qual é a velocidade de dosagem. Eu juro pra vocês, essa empresa aí, Tecnoeletro, o cara que vinha programar os gravimetros da empresa, ele ganhava uma nota, por, tipo, muito dinheiro. Ele vinha de São Paulo, a empresa pagava hotel para ele, pagava diária, pagava tudo. E para ele programar tudo isso aqui, periodicamente. Só que ele não ensinava ninguém. Não ensinava. Os mecânicos iam lá querer dar uma de olhudo lá, para querer aprender. Ele não ensinava. Porque é uma mão de obra muito específica. Ele ganhava muita grana assim. Ele vinha para Manaus assim uma vez por mês. Resolvia o que tinha que resolver, as manutenções só ele sabia fazer. E não ensinava para ninguém. Ganhava dinheiro. Aí todo mundo queria colar. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? Ó, esse é o polietileno. Esse é o polietileno. Esse é o polietileno. O que eu falei para os senhores também? Olha a conversa. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Que o polietileno, ele é descarregado aqui dentro. Não é isso? Aqui eu tenho o motor redutor. Aqui eu tenho a rosca girando. Ah, lembra que eu falei para os senhores que existe uma série de resistências elétricas em série? Opa, fui redundante. Existem conjuntos de, né, resistências em série. Tá aqui as resistências, ó. E elas vão aquecendo o canhão, que é isso aqui tudinho. E a rosca está aqui dentro. Por quê? Porque cada uma dessas etapas, o plástico que está lá dentro, está aquecendo. E é controlado por um sensor conhecido como termopar. Então o que acontece? Ele é ligado aqui e tem toda uma cabeação que leva lá para o painel da máquina, que é esse painel aqui, ó. Aí o operador ele consegue identificar qual é a temperatura de cada zona do canhão. A zona onde está as cerâmicas, onde está as resistências de cerâmicas. Ele consegue identificar e ver se tem alguma coisa que está fora do padrão ou não. O que acontecia muito na manutenção lá? As resistências elas estavam o quê? Queimadas, com defeitos. E tinha que ter muitas dessas em estoque, mas muita. Então, resistências, problema aqui de resistências que não estão aquecendo, tinha demais. Aí, muitas das vezes solicitavam uma ordem de serviço para mim, que era programador de manutenção, para substituir o quê? Resistência. Oi. Às vezes é fadiga mesmo, 24 horas operando, aquecendo, né? Mesmo que o material cerâmico, ele é um material bastante isolante, não é isso? Ele 24 horas funcionando. Acontecia muito isso de ela deixar de funcionar, de aquecer a resistência. Aí trocava. Mas não é que era toda hora, né? Que elas eram produzidas para trabalhar com isso. Alguma dúvida, gente? Vocês estão me entendendo? Olha, diga.
Depende, 3 meses, um mês, 5 meses, depende. Eu não tinha como dizer assim. Cada caso, às vezes era o operador que afrouxava ela. Eles, entendeu? Tem os caras tem cara que não sabe mexer aqui no painel, que não sabe mexer no painel aqui, tem a programação, que é cara aqui lá só, diagrama de técnico lá desprogramado. Aí aqui, ó, a programação estava aqui. A rotação existe um controlador que nós chamamos de inversão de frequência, que ele manda um comando para a rotação de quanto vai ser a rotação do motor. Aí tinha neguinho que ia mexer na programação e alterava a rotação do motor e alterava a rotação aqui da própria rosca. Aí iria influenciar onde, gente? Aqui, pô, na espessura do fio. A espessura 10 milímetros. Aí é via 20, via 30. Aí isso aqui ia virar a para. O que é a para? É pegar isso aqui, esse plástico, cortar ele todinho, levar para a prensa e vender o plástico. Ou então transformar esse plástico em polímero. Dá para fazer. Esse plástico está aqui, ó. Dá para transformar esse plástico em grãos. Que está aqui, ó. Tá aqui, dá para transformar o plástico pronto no próprio grão. Só que isso demanda o quê? Tempo, gasto de energia. Então, quanto menos desperdício, melhor. E vocês, quando vocês forem engenheiros, gerentes, grandes executivos aqui também, hoje nós forem grandes empreendedores aqui, que vão gerar emprego, riqueza do país, aí vocês vão ter que trabalhar muito para desenvolver o quê? A máquina. Não houve graça. Então o que acontece? Vocês vão trabalhar com gerenciamento de desperdício. Vocês têm que fazer o máximo possível para isso. Se é grana, a plata, dinheiro, quando acontecer esses erros aí, a gente vai dar no programador, eu descobri o cara. É assim, não vai tomar conta. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Se foi. Depois de tirar a fala. Tá bom, vou falar. Longe da gravação. O que acontece? Uma vez eu tinha comprado se eu mutar, dá pra desmutar?
assim. Vamos lá, senhores. Aí eu estava comentando a respeito das cerâmicas, não é isso? Que elas aquecem demais. Beleza, show de bola. Aí vão aquecendo, e aqui é o termopar. Esse é o termopar, que ele vai dar a temperatura de cada uma dessas zonas. Só que abaixo desses termopar, existe um ventiladorzinho para controlar o que? As temperaturas, entendeu? Para não dissipar muito calor. Aí aqui é a rosca, o canhão, o parafuso sem fim que eu falei para os senhores. Esse é o parafuso sem fim. Ok? Esse é o parafuso sem fim. Então ele que fica girando lá. Aí ele tem várias zonas, que é a de alimentação, por onde entra o polietileno, né, o polímero, compressão e dosagem, que é a saída, que vai ser a própria saída. Então vocês estão vendo aqui, obviamente, que esse material tem que ser um material um aço, não é isso? Vocês sabem o que é um aço? O que é um aço? Questão do Enem. O que é um aço? É um metal, o aço? É uma liga metálica composta por cabo. Por cabo? Ferro e carbono. Qual é a porcentagem de carbono? Alguém para salvar a turma aí aqui? Aqui. 12? Muito bem. Qual é o seu nome? Calma, parabéns, mano. Então, o aço é uma liga metálica composta por ferro e carbono, correto? Onde esse carbono ele pode variar entre 0 a 2%. E esses ácidos eles podem ser classificados em aço baixo, de baixo teor de carbono, ou aço doce, médio teor de carbono, ou alto teor de carbono. Show de bola? Aço de baixo teor de Eita porra. Aço com baixo teor de carbono. Qual é a porcentagem de carbono? Olha lá, faz teu nome. Agora, calma. Hã? Até de 0,008 até 0,3. Médio carbono, de 0,3 a 0,6. E de 0, alto carbono, 0,6 a 2%. De 2 a 4,3% de carbono é o quê? Ferro fundido. Eu sei que vocês estudaram isso em algum lugar na vida de vocês. Muito bem, muito bem. Dito isso, esse material, ó, o bom da engenharia, dessas disciplinas de mecânica, que tudo integra. Eu estou falando de manutenção, estou falando de elementos de máquina e eu entrei em materiais aqui com vocês. Então tudo é integrado. Tudo é integrado. Integrado, né? Aí o que acontece? Tem que ser um aço liga aqui, que é um aço carbono com mais outros elementos químicos que melhoram o que as propriedades, como resistência a alta temperatura. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco um aço com alguns elementos que vão suportar vários choques, carga alta temperatura, porque vai passar o que? Um material muito quente aí dentro, não é isso? Muito quente, muito quente. Então tem que ser um material altamente resistente a altas temperaturas. É um aço liga, que nós chamamos. Então esse é o parafuso sem fim. É um parafuso de transmissão de potência, que vocês vão estudar comigo em elementos de máquina. Show de bola? E aqui é a vista que vocês estão vendo. Lembra que eu falei para vocês, ó? Lembra que eu falei com vocês? Que ela sai aqui, ó. Sai do canhão, entra aqui dentro, ó. No helicoidal, que eu falei para os senhores, aqui, ó. Aqui, ó. Lembra? Ó, ele vai sair aqui, ó. Tá aqui o helicoidal, ó. Ele sai, a vista é aqui, a vista lateral, superior. Aqui é o corte. Tá vendo o corte aqui, ó? Ela sai, quando sai, ela sobe aqui em cima, ó. Ela sobe aqui o plástico. Aí olhando por cima, tá aqui, ó.
Aí, ó, vocês estão vendo. O plástico, ele vai percorrer isso aqui, ó. Nós chamamos de helicoidal. Aí ele sobe, quando ele sobe, ele tá assim, ó. Misericórdia, Senhor. Pera aí. Tá aí, vocês estão vendo, ó. 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 Vai lá, vai lá. Estão vendo o plástico aí, ó? Aí o que acontece? O balão, ele é formado, ó. É o balão. É por isso que eu falei pra vocês. Dá vontade de botar a mão lá e estourar. Só o prazer, assim, gente. Tá nada, já tá insuflado com ar aí. Aí ele sobe. Aí ele sobe. Ele sobe. Hã? É um balão. Aí sobe. Passa pela gaiola. Passa pela gaiola. E depois ela entra na saia. Ela entra na saia aqui, ó. Aqui é a saia. É comprimida. É comprimida. Ok? Aí começa a formar o quê? A espessura do filme. No rotatório aqui em cima. Aí ele vai ser o quê? Transmitido. Ele será o quê? Transmitido. Hã? É o complexo todo. Quanto que custa uma dessa? Uns 500 mil. 600 mil. Inflação hoje, 700 mil. Só que existem extrusoras pequenininhas, pô, que são baratas. Dá um Google aí rapidinho. Valor de uma extrusora aí. Dá um Google rapidinho. Extrusora termoplástica. Valor, coloca aí. Dá um Google aí. Quanto que tá custando? 297 mil? Olha, tá barato ainda. Mas da Carnevale deve ser mais caro. Porque Carnevale é referência. Expulsar. Injetora, injetar. Extrusora, extrudar. Um sai, o outro entra. Injetar. Hã? Estudar, tu tá saindo. Tu tá indo do plano 2D para o plano quê? 3D. Tu tá estudando. Ah, entendeu o negócio. Por que tu coloca lá extrude? Extrude. Beleza? Estudar é sair. Aí o que acontece? Quando o plástico ele sai aqui, ó. Quando o plástico ele sai, preste atenção. Lembra que eu falei para vocês que, que a embalagem, a embalagem, ela deve ser o que? Pintada. Tá vendo? Tem que pegar tinta aí. Esse plástico que sai daqui, gente, olha a viagem. Ele precisa passar por um tratamento, que é o tratamento corona. Não é o coronavírus, não. É o tratamento corona. O que acontece com esse tratamento corona? O plástico ele desce, ele passa por uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica vai fazer com que a superfície do plástico, do polímero, esteja o quê? Polarizada de elétrons. Olha a viagem. E a partir disso, ela está pronta para pegar o quê? Tinta. Que vai para uma impressora flexográfica. Não passa por um tratamento corona. Observa que esse rolo de alumínio, ele é o quê? Ele é encamisado por uma camisa de silicone. Justamente para suportar essa descarga elétrica.
Aqui, ó, camiseta de silicone. Esse aqui é o mecânico que eu tinha lá. Bicho, era enrolado, meu. Esse aqui, olha a cara do elemento. Esse era enrolado. Ele era enrolado demais. Mas ele fazia, mas era enrolado. Ele já me deu muito drible, esse aí já me deu, mano. Eu dava uma hora de serviço, era uma manhã inteira mesmo. Quando eu vi, tava conversando lá atrás, paquerando, que ele se amarrava, ficar mexendo com a minha. Aqui, ó. Aí, ó. Depois disso, ela é o quê? Pintada. Aí vai para a embalagem, onde o refrigerante, a Coca-Cola tem a plástica. E a bobinadeira. A bobinadeira que eu falei pra vocês. Aqui um videozinho, rapidinho. Olha o que vocês estão vendo. O gravimetro. Olha o polietileno. Ele é descarregado. Olha como é que é o processo. Tem toda uma programação, como eu falei pra vocês. Engraçado que são assim, umas bolinhas assim no plástico. Ó. Vai ser arroz. Descarregado. Olha o canhão. Olha a gaiola. Pra vocês verem como é que é o processo. Aquelas pétalazinhas lá, tá virando isso aí. Aí subiu, ó, lá no gaiola. Né que dá vontade de botar a mão? Passa pela saia. Passou pela saia. Ó. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Aqui em cima, ó. Tá vendo o plástico já. Ó. Já virou já. Tá diminuindo a espessura. Ó, lembra dos rolos que eu falei pra vocês? Ó, isso aqui é eu mesmo que filmei. Porque isso aqui, o TCC foi a manutenção preventiva delas. Aí eu que filmei isso aqui também. Depende do tipo de filme, depende do tipo do material que o cliente está pedindo, que tipo de sacola, se é mais resistência ou não. É o cliente que fala. Ali é uma injetora, eu vou mostrar para vocês depois. Mas é parecido. É uma injeção plástica, não é isso não, injeção. Olha aqui o tratamento Corona. Olha esse rolamento desse ponto. Aí desce, passa pela faca. Quando sai aqui, ó. Olha a bobina. Pronto para ser pintada e levada para frente. Tá aqui as bobinadeiras. E agora, por que eu falei sobre isso? Por que eu falei sobre isso? Se o elemento não conhecer a marca, ele vai ter capacidade de realizar. Ele vai ter capacidade de escolher pessoas qualificadas para fazer esse serviço, tá? Então, quando você tiver preparado de manutenção, é importante conhecer tudo. Vamos lá, o que acontece? O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Vamos montar uma fábrica? Beleza. Isso aqui é importante, porque
porque eu vou entrar no raciocínio. Numa fábrica eu tenho o quê? Funcionário, tem alguns setores, vamos lá. Vamos lá. O que eu preciso ter numa fábrica? A produção. Produção. Vamos fazer o seguinte, vamos começar assim. Primeiro eu tenho que começar por onde? Pelo comercial. Porque o comercial que vai fazer, olha, eu estou vendendo isso. O meu material, o meu produto, ele é o melhor, porque ele tem uma qualidade excelente. O preço, ele é um preço que é justo, né, em conta. Então eu vou ter o comercial, correto? Vou ter o comercial, aí marketing é tudo. Beleza. Correto? O que mais que eu preciso? Eu preciso do RH. Preciso do RH? Para que serve o RH? Contratar pessoas, fazer treinamento. Correto? Eu preciso do setor de quê? Financeiro. Preciso de financeiro? Financeiro. Preciso do setor financeiro. Para que serve o setor financeiro? Dinheiro. Quais são as notas fiscais que eu preciso emitir, que eu preciso pagar, meus fornecedores, quem está me dando, meus credores. Eu preciso fazer todo um balancete patrimonial. Eu preciso também, nessa fábrica, me comunicar, sim ou não? Então eu tenho um setor de TI. Por quê? Porque o setor de TI ele vai criar uma intranet, que é uma internet interna, um meio de comunicação interno. Então, sabe aqueles cabos azul? Sim? Aqueles cabos têm que percorrer toda a empresa para poder criar uma rede interna. Aí cada um vai ter o quê? O seu login, não é isso? E seu e-mail, não é isso? O seu e-mail para se comunicar. O que mais que eu preciso? Eu preciso de um setor de logística. Porque esse setor o comercial, ele vai fechar o quê? Ele vai fechar o quê? Como é que eu posso falar? Vai fechar o acordo, a entrega, mas ele vai estar aliado com quem? Com a logística. E ela que vai levar o caminhão, ela que vai fazer o quê? A entrega. Eu preciso também da produção. Vamos para a galera da produção. Preciso da galera de produção. Preciso de gente para operar, para fazer aquelas máquinas funcionarem. Correto? E também eu preciso da famosa manutenção. Por quê? Porque ela vai estar alinhada com quem? Com a produção. Gente, isso aqui é importantíssimo. Eu não posso falar de manutenção sem falar de produção. Não posso. Porque se a produção, se eu tenho que encontrar ou melhor, se eu tenho que, como posso dizer, produzir, vamos supor, mil motos, nesse dia, quem tem garantir que os equipamentos sejam funcionando com ele? Se eu preciso fazer uma manutenção preventiva, o que eu vou alinhar? Vou falar com quem? Com o cara, com o líder de produção, com o supervisor de produção, o chefe da produção, para cara, tem como liberar essa máquina aqui para eu poder fazer manutenção, porque eu fiz as inspeções de volta, as ordens de serviço que eu tenho aqui, eu estou dizendo que precisa trocar rolamento, precisa fazer uma modificação, eu preciso fazer uma limpeza na parte elétrica, senão a máquina vai parar. Tu libera essa semana para mim, para minha equipe, para poder eu fazer essa manutenção, aí o supervisor vai alinhar, então, vai mandar aquela produção para outro equipamento e vai deixar de vida para ti. Está entendendo como está ligado? Vocês estão entendendo o ponto? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar. Ela é disciplina, ela não pode ficar engessada a consciência. Isso aqui são coisas que se vocês forem trabalhar numa Honda, numa Big, qualquer outra empresa, vocês não saírem com técnica, não é isso? Se vocês não saírem com técnica,
de uma forma mais inteligente com que ele faça mais tecnologia. Sai do técnico, já aprende na barra, no trabalho, depois faz o curso superior na área, vai se qualificando, e assim você vai construindo a carreira. Então você já está o que acontece? Eu estou mostrando para vocês aqui como é que realmente acontece. Aí o que acontece? A produção tem que estar totalmente alinhada. O que mais? O setor também, que a manutenção vai ter que garantir. Ó, é um triângulo. Produção, manutenção e qualidade. Correto? Se as máquinas estão ok, em plena condição de serviço, se os operadores estão muito qualificados para realizar o procedimento, e se está ok, qual vai ser a consequência? Uma boa qualidade. Se não tiver alinhado, vai ter o quê? Não adianta produzir em excesso com baixa. Vamos para o filme? 10 milímetros, está saindo de 30. E o cliente pediu por 10. O que acontece? Vai virar o quê? Apaga. Exatamente. O que a qualidade vai fazer? Ela vai fazer os testes lá. Eu não tenho como entregar para o cliente, senão ele vai devolver. Aí imagina só, a Ambev, a Coca-Cola, precisa botar a embalagem da Coca-Cola vermelha lá. Aí vai e manda uma espessura maior e um vermelho parecido com rosa, que é a cor da tinta. Aí não dá, não é isso? Porque eles precisam de quê? De qualidade. Então tem que estar tudo alinhado. O que mais que eu tenho aqui numa fábrica, senhores? Tem a galera do almoxarifado, não é isso? Almoxarifado. Do Almox. A galera do Almox. Por quê? Por quê? Porque ela que vai ter aqui, ó. Que o que sai, né, do almoxarifado. Preciso trocar o rolamento 62000. Vai sair da onde? Do Almox. Trocar um termopar. Uma resistência. Ok? Então, o que acontece? Tá tudo aqui dentro. Eu preciso almoçar também, né? Cadê a galera do almoço aqui? A cozinha. A galera da cozinha precisa estar aqui também. Certo? Aí o que acontece? Precisa ter a galera da guarita, não é isso? A galera da segurança, o que mais? Limpeza. Financeiro. Gente, o que eu quero dizer para vocês. Olha, vamos lá. Se as máquinas estão operando pelo vapor, os operadores estão bem treinados, eu vou ter qualidade. Se eu tenho qualidade, eu posso mandar para a logística. E a logística vai cumprir o prazo de quem? O prazo de qualidade fechado com quem? Com o comercial. Se fechou e se entregou, voltou a nota. O financeiro vai o quê? Vai dar baixa nas notas. Vai poder pagar o salário da galera. Se tiver muita demanda, o RH vai contratar gente, porque a demanda aumenta. O RH vai fazer treinamento, correto? Benefício, então está tudo interligado. Está tudo interligado, gente. Tudo é interligado. Então, que coisa? Vai. Quanto mais você souber, olha, o que eu falo para você, eu tenho 35 anos de idade. Eu já fui na idade de vocês. Eu já fui na idade de vocês. Eu quero ver algumas coisas que eu fiz no passado. Mas o que eu faria? O que eu poderia dizer para vocês, pessoal? Primeiramente, vocês vão no final de dia, não, né? Vai para a saúde, faz aqui, né? Saúde, quem for falar de tecnologia aqui, costuma saber tudo sobre ela é toda mecânica, professor de mecânica, você é como inglês, tudo bastante.
Já está a parte de pneumática. Ah, estou falando para quem for para a área de engenharia. Ah, Marcos, eu quero fazer direito, educação física, biologia, sei lá o que for, medicina, etc e tal, já é outro departamento. Então o que acontece? Quando acontece um problema, quando acontece um problema, dá um problema numa máquina, geralmente a pessoa que está na máquina, ela abre um chamado, nós chamamos de ordem de serviço. Aí nessa ordem de serviço, geralmente, o que tem numa ordem de serviço desse? Tem o setor, que será o setor que está pedindo, o equipamento, o serviço, se vai ser uma manutenção corretiva, preditiva, o predial, a data, a horária. O que está acontecendo? Okay? Aí acontece, receba a hora de serviço, técnico, faça esse serviço. Ele vai lá, vai ter um número, ele vai resolver o problema e só vai para iniciar o serviço que é depois da baixa. Isso pode ser o quê? Tanto no próprio aplicativo da empresa, hoje já cada operador tem escadas, tem acesso a tudo. Aí já preenche lá tudo. Aí já vai direto. Aí o que acontece? A partir dessa ordem de serviço executada, tem o programador de manutenção, ele tem um banco de dados, todas as manutenções que foram realizadas em cada um dos equipamentos, setores. E a partir disso, cria-se o quê? Um histórico, não é isso? Não é isso? Vou começar o quê? A identificar quais foram os principais defeitos. Aí já começa a estudar o quê? Melhorias. Está acontecendo muito aquilo, muito aquele defeito, vai aprender. Vamos fazer uma melhoria para diminuir custos. Por isso que eu falo, eu comentei para os senhores, que é um setor que a pessoa tem que passar, porque é um setor que não para. É um setor que não para. Toda hora tem que ter problema. Então, quem for para a manutenção, tem que gostar, tem que gostar do que está fazendo. E o salário tem que ser bom. Porque se o setor for alto, o salário não for, o salário bom, né? Então, você vai ter o que? Vai ter só dois de cabeça. Então, mostrar, aprender, sabe como? Vamos lá. Quanto eu ganhava? Ganhava o quê? Aluno solteiro, sem filho, sem nada, dá para tirar o quê? 5 pessoas. Hoje, depois de velho, não dava. Mas na época dava. Você que é novo, você tem quantos anos? Pô, cara, tem 17 anos, velho. Eu tenho 35, eu tenho o dobro da tua idade. Cara, tu é muito novo, muita coisa. Vocês têm quantos anos em média aqui? 18, 17? Vocês são... Ah, vocês são muito novos, cara. Olha, tem muita coisa para vocês viverem aí, não. Mas muita mesmo. Quando vocês estiverem mais experientes, vocês vão identificar que pagar um boleto é tão importante quanto sair por aí. Dá um alívio pra gente, assim, pagar aquele boleto que tá... Porra. Vamos lá. Aí, a partir disso, senhor, até que horas?
Acabado então, né? Faz a lista. Data de hoje, Data de hoje, não.